gravar neste computador, tá gravando. Bom dia aí aos heróis da resistência, né? Dayana, Bárbara, Roberta. Bom, legal. Bárbara, Dayana, Débora, Jorge Marcos, Rayane, Roberta, Alan. Show de bola, vamos embora. Vamos tocar, né? Já estamos gravando. Queridos, mais uma vez, bom dia a todos. Nossa aula de hoje é sobre livramento condicional. Lembrando que nós agora estamos estudando a fase de execução da pena, não é? Já vimos assim, qual do resto do povo, Roberta, manda brasa. Já vimos, não é, a parte de cálculo, combinação das penas, aplicação das penas. E agora nós vamos falar da execução da pena. Na aula passada falamos de suspensão condicional da execução da pena, né? E agora nós vamos falar do livramento condicional, é o tema da aula de hoje, ok? Então vamos lá. Qual é o objetivo, né? Conhecer o livramento condicional e os seus requisitos, né? Então vocês vão ter que saber hoje o que é o livramento condicional, né? E quais são, né, os requisitos para que alguém possa se beneficiar desse livramento condicional. Identificar, no caso concreto, a possibilidade do livramento condicional. Então você vai ter que ver alguma situação e verificar se a pessoa tem direito ao livramento condicional. E isso você faz, não é? Com conhecimento dos requisitos, não é? E depois verificar, no caso concreto, as hipóteses de revogação do livramento condicional e seus efeitos, né? O livramento condicional, como no próprio nome já sugere, é uma soltura condicional, né? Ele está sujeito a algumas condições, que obviamente, se ele não arcar com essas condições, né, ele vai perder esse livramento condicional, esse livramento vai ser revogado. Então, esses são os 3 objetivos do nosso encontro hoje aqui. Legal? Vamos lá. O que é o livramento condicional, né? O livramento condicional. O Instituto de Livramento Condicional é benefício concedido ao apenado que permite, na verdade ficou faltando o benefício, né? O Instituto de Livramento Condicional o benefício concedido a um apenado que permite o cumprimento da punição em liberdade até a extinção da pena. Na verdade, o livramento condicional permite que ele cumpra parte da punição. Ele cumpre parte da punição, não é? Da pena privativa de liberdade preso e o restante solto. Não é? Então, vocês vão ver que ele inicia a pena privativa de liberdade, recluso, né, ou detento, né? E depois de um tempo de pena cumprida e de acordo com os méritos dele, ele vai poder cumprir o restante livre. É cumprimento de pena, cumprimento de parte da pena, a parte final da pena em liberdade, né? Então, o condenado, no entanto, precisa preencher algumas condições previstas no artigo 83 a 90 do Código Penal e nos artigos 131 e 146 da Lei de Execução Penal. O que acontece, queridos? A Lei de Execução Penal, ela descreve traços específicos. Ela vai falar, basicamente, as mesmas questões que o Código Penal fala, e vai dar algumas questões específicas, né, que fazem parte de um outro ramo, que é o ramo do direito penitenciário, né? Como é que você dirige ao juiz de execução, enfim, são questões mais específicas,
certo? Mas a gente vai se ater aos artigos 83 e 90 até o 90 do Código Penal. Mas eu cito a Lei de Execução Penal também, porque depois, se você quiser fazer uma complementação dos seus estudos, você pode mandar brasa ali, tá bom? Esse benefício é concedido pelo juiz da execução, ou seja, agora não é mais o juiz que condenou. O processo não está mais nas mãos do juiz da condenação. O processo agora está nas mãos do juiz da vara de execução penal, né? E pode ser suspenso no caso de descumprimento das condições determinadas quando da concessão, ou ainda se o condenado cometer novos crimes, né? O artigo 131 da LEP prevê que o Ministério Público e o Conselho Penitenciário sejam ouvidos antes da concessão do livramento condicional. Então, queridos, resumindo isso aqui, tá bom? O apenado começa a cumprir a pena, não é? Privativa de liberdade. Depois de um tempo de cumprimento, se ele tiver mérito, né? Se ele tiver mérito, ele vai agora poder cumprir o restante da pena, a parte final da pena, em liberdade, mediante algumas condições que o juiz da execução penal vai impor. Se, findo esse período que nós chamamos de período de prova, né, ele cumpriu todas as condições, ocorre a extinção da punibilidade em razão do cumprimento da pena. Se ele descumpre essas condições, né, ou venha a ser condenado por algum crime nesse meio termo, esse livramento é revogado. Ele tem que voltar e cumprir, né, novamente o período, né, que ele esteve solto, ele vai cumprir preso. Eu vou falar bem detalhadamente essas questões, né, um pouco mais à frente. Eu estou fazendo somente uma avant-première com vocês, tá bom? Até aqui tudo ok? Ok. A imagem na tela tá boa. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui. Assim fica melhor, né? O som tá bem baixinho, professor. O som tá baixo? Tá. Deixa eu ver se eu consigo ser aqui que... aqui, ó. Melhorou agora? Sim. Agora tá claro. Aí, tá. Show de bola, show de bola. Então, queridos, vamos lá. Livramento condicional. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade. Então, olha, igual ou superior a 2 anos. Então, vamos começar a falar disso aqui, olha. Primeiro, eu botei poderá em azul. Por quê? Apesar do Código Penal trazer a expressão poderá, não é uma faculdade do juiz da execução. Por quê? Se a lei institui um benefício e cria requisitos, certo? Cria requisitos, uma vez cumpridos esses requisitos, nasce um direito. Então, se existe um direito de um lado, existe um dever de outro, né? Isso você pode aplicar para qualquer regra de direito penal. Entenderam? Então, olha, esse poderá aqui não é poderá. Se preenchidos os requisitos, o juiz de execução penal deverá. Não é? Mas por que está poderá ali? Porque é um código de 1940, não é? Já passaram-se aí por tantos anos, vem uma Constituição Federal que coloca como centro do direito não mais a lei, mas a dignidade da pessoa humana. Isso inverte a ótica hermenêutica do direito completamente, não é? Se eu chegar para você e falar assim, olha, se você tirar 7 na primeira NPC e 7 na segunda, no mínimo, você vai passar, não vai para a final.
Aí você tira 7 na primeira prova, 7 na segunda prova, e eu falo, não, vai fazer final agora só porque eu quero. Isso não existe no Estado Democrático de Direito, né? É a mesma coisa aqui. Olha, se você cumprir tais condições, você tem direito ao livramento condicional. Aí ele cumpre. Aí eu falo, bom, como você vai ficar aí na cadeia mais um pouquinho, porque eu não gostei da sua cara? Isso não existe, né? Então, onde é poderá, não é mais poderá, é deverá, né? Ao condenado a pena privativa de liberdade, olha, está em vermelho. Por quê? Não se trabalha livramento condicional em pena restritiva de direito e pena de multa. São institutos incompatíveis entre si. Então, aqui, somente pena privativa de liberdade. Igual ou superior a 2 anos. Então, se a pena é de 2 anos, não se aplica o livramento condicional. Por quê? Porque aí você vai trabalhar a substituição de pena. Se não der a substituição de pena, tem o sursi, não é? Então, assim, aqui vão ser para penas superiores a 2 anos, tá? Que o sujeito já está cumprindo. Então, por exemplo, o cara foi condenado a 6 anos, começou o cumprimento, ele está lá dentro, está preso, né? Aí ele vai ter direito ao livramento condicional se estiverem presentes esses requisitos aqui, ó. Primeiro, inciso 1. Inciso 1. Cumprida mais de 1/3 da pena. Se o condenado não for reincidente em crime doloso. Ricardo, ele é reincidente em crime culposo. Se encaixa aqui? Se encaixa. Ricardo, primeiro crime que ele foi condenado foi culposo, o segundo foi doloso. Se encaixa aqui? Se encaixa. Certo? E tiver bons antecedentes. Lembrando, o que são antecedentes? São aquelas condenações com trânsito em julgado, pretéritas, que não serviram para configurar a reincidência. Ricardo, como é que uma condenação anterior não serve para configurar a reincidência? Você lembra da regra dos 5 anos? Terminado o cumprimento de pena, se ele nos outros 5 anos não pratica nenhum crime, ele volta a ser primário. Se praticar um outro crime, não vai ter reincidência, mas aquela condenação lá atrás serve como antecedente. Então aqui, olha, bons antecedentes. Não pode ter condenações anteriores que não sejam, que não configurem reincidência. E também, se for reincidente crime doloso, eu não estou dizendo que ele não vai ter direito. Eu estou dizendo que não se encaixa no inciso 1. Porque o inciso 2 diz, ó, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Então, não é que o reincidente em crime doloso não tenha direito ao livramento condicional. Ele tem direito, sim. Só que ele tem que cumprir o quê? Mais da metade. Enquanto aquele que não é reincidente em crime doloso, ele cumpre mais de 1/3, né? E aqui, mais da metade. Então, se cair lá na tua prova, né, objetiva, né, questão objetiva, perguntar assim para você, marque a resposta errada, aí diz lá, em hipótese alguma, o reincidente em crime doloso terá direito a livramento condicional. Errado. Ele tem direito se cumpriu mais da metade e se tiverem presentes também o quê? Os outros requisitos, não é? Os outros requisitos. Então, ó, vamos lá. Vamos ver quais são os outros requisitos. Inciso 3. Aqui, esse inciso 3, ele foi, a redação dele foi dada pela Lei 13.964/19, que é o chamado pacote anticrime do Moro, não é?
Então, ele fez questão no projeto dele, colocar isso que foi modificado em alguns pontos no Congresso. Comprovado. Bom comportamento durante a execução da pena. Ricardo, como é que se comprova o bom comportamento durante a execução da pena? Bom, aí é aquela questão específica que eu falei para vocês, que a lei da execução penal vai esmiuçar para vocês. Né? Normalmente, o que acontece? O diretor do presídio, ele tem umas planilhas, não é? Tem umas planilhas que ele assina mês em mês, dizendo, relatando se houve alguma irregularidade, se houve alguma falta, se houve algum comportamento dele, não é, que faça denotar, não é, um desvio de conduta, um ato contrário à ideia de ressocialização, tá bom? E essas planilhas são encaminhadas à vara de execução penal. Então, o juiz de execução penal, ele vai consultar essas planilhas para ver, né, se ele teve bom comportamento ao longo né, do cumprimento da pena ou não. B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Aí, por exemplo, lá na lei de execução penal, vocês vão ter o que são faltas graves. Naqueles artigos da lei de execução penal, vocês vão ter falta grave. Então, por exemplo, praticar alguma ofensa ao funcionário, não é? Tentar fugir, não é? Fazer lá motim, enfim, tem uma série de condutas lá na LEP que dizem o que é falta grave. Né? Praticando uma falta grave nos últimos 12 meses. Ou seja, se for muito antiga, não vai prejudicar. Não é? Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Queridos, bom desempenho no trabalho. O trabalho não é forçado, mas é obrigatório. Não é? Lá atrás eu falei isso com vocês. Porque se ele não trabalha, tudo bem, ele pode não trabalhar. Só que se ele não trabalha, ele não tem direito ao livramento condicional. Né? Ah, não quero trabalhar não, eu quero ficar aqui. Né? Bom, existe uma controvérsia muito grande com relação a isso aqui. Tá? Por quê? A oportunidade de trabalho efetivo no presídio não é para todos. Muitos não têm acesso. Não trabalham porque não tem, os presídios não têm condição de dar o trabalho para ele. Então, muitos entendem que pelo fato dele não trabalhar, porque o presídio não deu condições para ele, né, de trabalho, então ele teria direito mesmo se não trabalhasse. Não é? Há entendimento contrário, entendendo que não, é necessário trabalho efetivo. Né? Então aqui existem correntes doutrinárias, tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Tá? O que tem prevalecido é o quê? O trabalho efetivo. Ele tem que realmente trabalhar. Se ele ficou lá dentro, mas não trabalhou, ele não tem esse direito aqui. Tá bom? Só que eu confesso a vocês que esse tem prevalecido não é uma coisa assim, nossa, é o que mais dá. Não. Não. A jurisprudência ela é bem briga bastante com relação a isso aqui. Tá? Tem muitos julgados concedendo, né, o livramento condicional, né, para aquele que não trabalhou porque não lhe foi oferecido trabalho, certo? Na verdade, você não vai ter tantos casos assim, porque hoje em dia, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, o trabalho tem sido oferecido, né? Tem sido oferecido e tem sido realizado, né?
eu já tive a oportunidade de levar algumas turmas do Complexo Penitenciário de Jericinó, turmas da Faculdade de Direito de Valença, né, para eles conhecerem. Né? Eles ficaram simplesmente encantados, acharam que estavam indo ver o inferno. Chegaram lá, padaria gigante que fornece pão para o estado do Rio de Janeiro inteiro, e os caras trabalhando, carpintaria, os presos trabalhando lá com serrote, prego, martelo. Eles ficaram assim, que isso, cara? Né? Como é que pode? Pode. Né? Enfim, né? Muita possibilidade de trabalho lá. Né? Foi muito legal aquela visita. De repente, agora, infelizmente, não será possível tão cedo por conta do Covid, né? Está proibida a entrada nos presídios, né? Já tinha feito até um requerimento para levar os alunos da Unifor, mas foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Né? Mas tá bom. Deus sabe o que faz. Tudo tem a hora certa. Não é? 4. Ter reparado o dano, sublinhei, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. Né? Ter reparado o dano causado pela infração. Né? Obviamente, se ele causou um dano a alguém, ele tem que reparar, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. Essa impossibilidade de fazê-lo pode se dar de duas formas, ou o condenado, né, o apenado, não tem mesmo condições financeiras, né? E aí você não pode exigir do sujeito isso, porque senão você traz um livramento condicional só para quem tem condições financeiras, né? Então, é esse o objetivo. Ou então, existem crimes que não têm dano a ser reparado, né? Porte ilegal de arma de fogo. Qual é o dano que você vai reparar? Não tem nem vítima. A vítima é a sociedade, né? Não tem como reparar. 5. Esse aqui, para mim, o mais importante. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes desta natureza. Muito cuidado. Queridos, crime hediondo. Crime hediondo. Cabe livramento condicional? Cabe. Só que o sujeito tem que cumprir o quê? Mais de 2/3 da pena. Não é que não cabe, cabe. Mas aqui, ó, mais de 2/3. Nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Queridos, eu coloquei aqui no outro slide, peraí, aqui. Crimes hediondos, Lei 8.072. Lei 8.072 tem uma relação dos crimes que a lei considera hediondos. O que é hediondo? Hediondo é aquilo que é repugnante, que causa repugnância na sociedade. Não é? No Brasil, o que é um crime hediondo? O crime hediondo não é aquilo que as pessoas acham que é hediondo. Hediondo é o que a lei dos crimes hediondo diz que é hediondo. Você, dentro do seu juízo, você pode achar até que o aborto seja hediondo, mas o aborto não está previsto na Lei 8.072. Então, se não está previsto na Lei 8.072, não é hediondo. Ou seja, a Lei 8.072 nos traz um critério objetivo. Ou seja, hediondo é o que a lei dos crimes hediondos diz que é. E lá você tem um rol enorme, né? Homicídio qualificado, homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, você tem extorsão mediante sequestro, aliás, acho que é extorsão mediante sequestro, latrocínio, né? Estupro, enfim, tem uma série de crimes lá que são considerados hediondos. Né? Lei de drogas, nós temos lá vários crimes
Mas não são todos os crimes que são hediondos. Será hediondo aqui é o quê? É o tráfico. Tráfico de drogas. Né? Por exemplo, lá na lei de drogas tem aporte de droga para consumo pessoal. Não é hediondo. Lá na lei de drogas tem permitir que alguém pratique o tráfico em algum local que te pertença, né? Não é tráfico de drogas, não é crime hediondo. Associação para o tráfico está na lei de drogas, mas não é tráfico. Então, não é hediondo. Então, o que se prevê na lei de drogas como hediondo é o tráfico de drogas. A lei de terrorismo, né? 13.260, né? Praticar atos contra o Estado, né, democrático de direito. 3, depois tortura. Lá na lei 9455, né, todos os crimes lá da tortura, todos os crimes do terrorismo serão crimes hediondos. O tráfico de pessoas, desculpa, foi faltando aqui, né? O tráfico de pessoas está já no Código Penal, no CP, lá no artigo 100 e... Peraí, que agora aqui o fosfato falhou. Peraí. Estou abrindo o Código Penal aqui rapidinho para dar essa pala para vocês. Que eu posso dizer para vocês uma coisa. A parte do Código Penal que vocês vão estudar os crimes em espécie é muito melhor. É muito mais atraente, muito mais interessante. Não é? É o direito penal nu e cru. Não é? Eu costumo dizer isso. Né? Então, o tráfico de pessoas está aqui no artigo 149A. 149A. Que foi introduzido pela lei 13.344/16. Ficou faltando. Né? Então, esses crimes aqui, o tráfico de pessoas, é o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, para fins de transplante de órgãos, troço horroroso, né? Que a lei também disse que é hediondo. Então, esses crimes são hediondos. Voltando aqui, tomem cuidado. Mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação, aí traz essa lista toda, né? Se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. O que é o reincidente específico? É aquele que reincide no mesmo crime. Para ser reincidente, não precisa praticar 2 vezes o mesmo crime. Se ele foi condenado por homicídio, depois ele pratica um tráfico de drogas, ele é reincidente. Mas o reincidente específico, quem é o reincidente específico? É aquele que foi condenado por tráfico de drogas, cumpriu pena, saiu de lá, praticou um novo tráfico de drogas. Então aqui você tem a figura de quem? Do reincidente específico. Esse, queridos, não terá direito a livramento condicional. Agora, vamos lá, Ricardo. Vamos imaginar. E se o sujeito praticou um crime de tortura, foi condenado, saiu de lá e agora praticou um tráfico ilícito entorpecente. Ele é considerado reincidente específico? Vejam, ele não é reincidente específico. Só que a lei diz, apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
crimes dessa natureza. Qual natureza? Natureza hedionda. Não é? Então, aqui, se ele foi condenado por um crime de tortura, cumpriu pena, saiu, praticou um tráfico entorpecente, ele é reincidente específico em crimes dessa natureza. Se ele cumpriu pena por homicídio qualificado, que é hediondo, saiu de lá, não é? Saiu de lá e praticou agora uma tortura, ele é reincidente específico em crimes dessa natureza. Tá ótimo. Desculpa, chegou meu cafezinho. Então, queridos, entenderam até aqui? Então, a natureza é em relação a ser hediondo, não o mesmo crime. Não precisa ser o mesmo tipo penal, não. Tá bom? Basta que sejam crimes dessa natureza aí. A natureza hedionda, tortura, tráfico entorpecente, né? Ok. Ô, mestre. Sim. Caso uma pessoa tenha conseguido o livramento condicional e não Sim. cumprido, e ter sido suspensa, ele pode voltar a ter ou não? É uma vez só que ele tem direito a ter Nós vamos aquilo. ver já já. Ah, tá, beleza. Já, não vamos passar exatamente por isso. Tá? Então tá certo, eu aguardo. Não tem problema. Isso a gente vai ver lá na revogação. Quais são os efeitos advindos da revogação de um livramento condicional. Tá bom, gente? Legal. Então, aqui estão as leis, né? Porque é bom deixar aí, porque galera, eu falei aqui no início, para quem está chegando agora, não é? Então eu vou ao mesmo tempo falar e me penitenciar com os senhores. O que estava acontecendo? Eu estava mandando os links para você, mas são os links do Zoom, não é? Por isso que não estava dando para acessar. Eu acessava normalmente, mas vocês não conseguiam. Só que o que eu fiz agora? Eu joguei para o YouTube e joguei o link do YouTube para vocês lá no AVA. Então, através do link do YouTube, vocês já têm acesso a todas as minhas aulas, tá bom? Só que me parece que só no dia 3 é que vai liberar para vocês, tá bom? Então, no dia 3 já tem todas as minhas aulas lá lançadas no YouTube, e o link já vai estar no AVA, já está no AVA para vocês. Tá bom, queridos? Vocês me desculpem aí. O problema é que eu estava botando o link do Zoom, eu estava errado, mas eu tinha alunos que estavam falando que estavam assistindo a aula. Eu não sei que aula eles estavam assistindo. Nossa, eu falei aqui com a colega aqui, né? Desesperada com isso, porque eu não acessava de jeito nenhum e eu perguntando a todo mundo, eu falei, meu Deus, só eu que não consigo acessar, senhor. Também não tô... É verdade. Até aí eu tentei, porque realmente alguém falou que conseguiu ver a aula. Eu falei assim, não é possível. Eu falei assim, não é possível. Eu falei assim, Kelly, eu não tô conseguindo, cara. Deve ter algum problema. Assim, eu tô bem na minha, bem à vontade, porque a partir do momento que uns conseguiram ver, outros, todo mundo terá que ver, né? Mas o problema todo é que eu tinha feito o procedimento errado, né? Aí o que eu fiz? Aí depois é que eu vi, falei, não, cara, eu não posso mandar o link direto, eu tenho que mandar o link para o YouTube, do YouTube eu mando para vocês. Aí ontem eu fiz isso tudo, já tem lá tudo certinho, já testei tudo, né? Já vão poder ouvir todas as aulas, tá bom? Para vocês aí, fiquem tranquilão aí, né? Beleza, então vamos lá. Temos mais alguma coisa aqui no parágrafo único. Olha. Não, tem mais um requisito aqui que eu esqueci, olha. A letra D, eu não falei. Essa aqui, ó. Não é? Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Olha só o problema. Queridos, você vai sair da faculdade formado, não é?
com diploma de bacharel em Direito. E você vai, para conseguir emprego, vai ser difícil, bem difícil. Não é? Até mesmo se você quiser trabalhar como advogado, você vai ter que fazer uma prova da OAB e depois você vai para a luta na advocacia, que é uma luta árdua. Né? Se você quiser fazer concurso, então, aí é mais árduo ainda. Né? Se você for bater nas portas dos escritórios para trabalhar, vai ser mais difícil. Agora, imagina o cara que está saindo de um presídio sob livramento condicional. Tu acha que ele vai conseguir trabalho fácil? Vejam, o que a lei quer não é a carteira de trabalho assinada. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. É feito lá na vara de execução penal, isso a lei de execução penal trata, uma audiência, né? E nessa audiência o juiz vai indagar isso dele, como é que você pretende sobreviver quando você sair daqui. Ele vai falar assim, olha, eu tenho uma promessa de emprego, tá aqui e tal. Ou então ele vai falar assim, excelência, eu vou fazer empada e vou vender. Excelência, eu vou engraxar sapato lá no centro da cidade. Beleza. Não é? Aí vem a pergunta para vocês. Ele vai falar assim, a pessoa vai falar assim, eu vou sair daqui e vou fazer programa, vou fazer prostituição. Vocês acham que nesse caso ele vai ter direito? A prostituição não é legalizada? Ela não é legalizada, mas ela não é ilegal também, entendeu? Assim, não tem uma legalização, mas também não é contra a lei. Porque, então, porque assim, se não tiver... Porque fica muito vago a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Devia ter um rol taxativo, né, do que é trabalho honesto. Porque então, não tem um rol de todos os trabalhos honestos, né? Tipo assim, a prostituição se encaixa como trabalho honesto, sim, mas por que não? Né? Ah, tá. Então, porque eu também considero, né? Claro. Ué, tá trabalhando com o que tem, ué. Tá trabalhando com o que tem e com o que pode, né? Alan, de Janeiro, Alan, sou melhor. Cada um faz com o que tem, com o que pode, com o que gosta. Isso, e honestamente, né? Honestamente. Acho que pode. Eu faço essa brincadeira para quebrar um pouco a hipocrisia da galera, né? O cara pode ser um advogado e sacanear todo mundo. Ser desonesto com todo mundo, concorda? É verdade. O cara pode ser engenheiro e desonesto com todo mundo. Eu penso igualzinho, cara. Penso igualzinho, cara. Isso não tem a ver com caráter, né, cara? Não. A profissão não tem a ver com caráter. O caráter da pessoa é que diz. Agora, se aqui fosse a pessoa deverá ter caráter para prover sua própria subsistência. Aí já é outra coisa. Aí né? Já entra num lamaçal de lama preta que é difícil sair de lá, né? Porque, olha, é brincadeira, né? Então, assim, ela sai da vara de execução penal com direito ao livramento condicional e ainda deixa o contato com o juiz, né? Mas, enfim. Né? Então, assim, pode. Se ele falar assim, olha, doutor, eu vou pegar uma flanelinha e vou lá no sinal da Leopoldina para lavar os para-brisas do carro e pedir um dinheirinho. Pode? Pode. A gente não pode ter essa hipocrisia, né? Porque o cara, ele não vai conseguir um emprego. A verdade é essa. Ele vai chegar num comércio, quando pegar as credenciais dele, ele vai ter 1001 pessoas para dizer não contrata que tu vai arrumar problema, não é? E às vezes às vezes o cara que nunca passou pela polícia está arrumando problema para ele lá dentro. Nunca passou por um perigo, o cara está arrumando problema para ele lá dentro. Agora, a gente não pode deixar de ser hipócrita, né? Você vai botar um cara para trabalhar numa situação dessa, é difícil, é muito difícil, é
uma situação muito difícil. Então, É difícil a lei mesmo. não exige aqui o que uma CTPS anotada. Basta que ele tenha aptidão para trabalhar e viver honestamente, ok? Aliás, a informalidade no Brasil, não é, tem um papel muito importante, né? Até na formação da economia mesmo, né? Muita gente trabalhando informal. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. A gente viu agora com esse problema do Covid que o trabalhador informal ficou desprotegido, né? A informalidade ela tem esses problemas, né? Mas enfim, parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento também será subordinada, ficou faltando ali, a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui é muito complicado. O sujeito praticou homicídio, roubo, latrocínio, crime que envolve violência ou grave ameaça. O juiz só vai conceder o livramento condicional se as condições pessoais dele façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. É uma presunção, é um voto de confiança, não é? Mas como é que você trabalha isso na prática? Isso aqui gera uma subjetividade, não é, muito grande. O juiz ele pode fazer uma seletividade ali, não é? E trabalhar uma seletividade ali de forma embustida, né? Velada. Como é que se evita isso? Olha, a jurisprudência tem feito o seguinte: se não existe nada que denote a periculosidade contrária, você não pode presumir, então, o mal. Não é? Não pode presumir o mal. Agora, notadamente, né, se ele teve brigas dentro com outros presos, não é? Dentro do cárcere, se teve lá outros problemas, aí você pode começar a presumir que ele ainda permanece com um aspecto de periculosidade e não conceder. Não é? Então, assim, você faz um critério se não tiver nada que prove ou que indique o contrário, então você concede o livramento condicional. Se tem algum indicativo de que ele permanece, que ele tem um grau de periculosidade, você nega. Se tem um indicativo, se não tem esse indicativo, você deve conceder o livramento condicional. Você não pode fazer simplesmente um achismo aqui, não é? Essa presunção tem que ser baseada em algum fato concreto, não é? É muito importante isso aqui. Vocês viram lá atrás, aqui, ó, a lei prevê que o Ministério Público e o Conselho Penitenciário sejam ouvidos. O Conselho Penitenciário ele tem uma voz muito ativa nesse momento, não é? Então, imagina, tem aquele preso, cara, que você tira ele do cárcere, né, para fazer trabalhos mesmo, para servir comida para os outros presos, para fazer limpezas, porque tamanha é o grau de ressocialização dele, né? O grau de arrependimento dele, a conduta dele. Eu posso dizer com uma certa tranquilidade com relação a isso, porque eu já fui carcereiro, né? Eu fui inspetor de polícia, né? Durante 6 anos no estado do Rio de Janeiro. Em determinado momento eu desagradei alguém e recebi a punição para ir trabalhar na carceragem, né? Vocês querem ouvir essa história ou estão de saco cheio, não querem ouvir? Quero ouvir. Não, tá maluco, só vai morrer se eu não contar essa história. Queremos. Então tá bom. É bom. Eu só faço uma ressalva. Enquanto o senhor conta, volta só os slides aí para eu printar aqui, por favor. Ah, tá. Perdão. Você quer que eu vou passando eles um a um? Isso, por favor. Agora, se você quiser também, você me manda o seu e-mail, ou manda por e-mail. Eu mando o e-mail da turma que eu mando os slides todos para vocês, é melhor. Não é?
Ai, na verdade, nem o e-mail estou conseguindo acessar, mas enfim. Não, então tá. Eu vou passando aqui e vou contando para vocês, né? O que acontece? Na época, eu trabalhava na delegacia de Piraí, não é? E na delegacia de Piraí tinha uma carceragem, que era uma carceragem feminina, não é? Só tinha meninas lá, né? E o nosso plantão, eu era plantonista, trabalhava no plantão, depois eu trabalhei no setor de inteligência, aí depois eu voltei para o plantão. Aí quando eu estava no plantão, teve uma situação lá meio chata, né? O sujeito lá chegou para mim e falou o seguinte: Ricardo, eu queria que você fizesse um auto de apreensão de uma moto e também fizesse o auto de entrega da moto, porque nós vamos devolver a moto pro dono aqui. É só mesmo fazer o auto de apreensão e o auto de entrega, o auto de depósito. Tá bom. Aí eu falei assim, bom, cadê a moto? Não, a moto a gente não trouxe, não, mas não tem problema não, você pode fazer só o auto de apreensão e entrega, porque não vai ter problema nenhum não. Eu falei, olha, como é que eu vou fazer um auto de apreensão da moto sem a moto estar aqui para eu apreender? Sem poder descrever aqui, ver a documentação, ver tudo, né? Não precisa não. Eu falei, não, olha só, você é policial como eu, não é? Você tem matrícula como eu. Já que você quer fazer um auto de apreensão e entrega de uma moto que não existe, tá bom? Você faz o seguinte, você mesmo faz e você mesmo assina. Então você falar isso para um delegado é uma coisa meio complicada, né? Mas aí eu falei, aí deu aquele problema todo, eu fiquei na minha. E aí, obviamente, quando você desagrada alguém assim, já tinha um memorando assinado para me transferir para Itatiaia, que era a delegacia mais distante possível que ele podia me mandar, né? Que era Itatiaia. Legal. Um dia antes dele dele mandar esse ofício, né? Tinha uma presa que começou a ter convulsão dentro da carceragem, né? Começou a ter um ataque de epilepsia. E ela estava grávida de 6 meses, aquele barrigão já aparecendo, não é? E eu falei, cara, ela vai perder esse neném aqui. Aí eu chamei os outros colegas e falei, pessoal, alguém me ajuda aqui a levar essa presa para o hospital. O colega, um virou e falou assim, tá maluco, rapaz, isso aí é firula, é pra gente entrar ali e elas fugirem, elas devem estar com alguma coisa lá para render aí, sair correndo, sair fugindo. Falei, porra, um monte de mulher, cara, vocês tudo barbudo, com arma na cintura, qual é, porra? Dá uma ajuda aqui. Os outros falaram, tá maluco, quero mais é que morra mesmo, vai botar mais um bandidinho no mundo aí, é bom até que morra. Falei, que merda, meu Deus do céu. Aí eu falei, então eu vou assumir esse risco. Eu fui lá, peguei a chave da carceragem, fui sozinho, abri. As presas me ajudaram a tirá-la de lá. Botaram ela no carro comigo, voltaram todas para dentro da carceragem, fecharam, ela, voltei, peguei a menina, levei a menina para o hospital. Cheguei lá, o médico já viu que o estado era urgente, que realmente ela estava com epilepsia, estava agitada, a pressão estava alta. Eles pegaram, deram lá os remédios para a menina lá e tal. Eu fiquei lá em torno aí de umas 2, 3 horas lá com ela, né? Porque tem que ficar lá fazendo vigia, né? Aí depois ela estava tranquila, voltou, o médico falou, olha, ainda bem que você trouxe ela, porque ela teve a um passo de perder essa criança aí. A coisa ia ficar ruim, ela ia abortar. Aí eu falei, bom, beleza, show de bola. Aí peguei, levei ela, agradeceu, as presas agradeceram, aquela coisa toda, né? Muito bem. Aí o delegado ficou sabendo disso. Aí o delegado falou o seguinte, o
o que joga contra o time aí, ele gosta de preso. Então, em vez de levar ele para promover ele para Itatiaia, eu vou promover ele a carcereiro. E me mandou para trabalhar na carceragem de Volta Redonda. Na época, a carceragem tinha 214 presos, capacidade para 90. Né? E eu fui trabalhar lá, no meio dos presos, lá, tranquilamente. Fiz concurso para inspetor de polícia e trabalhei como carcereiro durante 1 ano. Foi muito legal. Me amarrei. Foi muito bom. Conheci gente pra caramba, conheci gente que não era para estar preso e estava preso, conheci gente que era para estar preso e estava bem preso, conheci gente ruim, conheci gente boa. Tem gente que eu conheci naquela época que é meu amigo até hoje, tem gente que eu não quero ver a cara nunca mais na minha vida. E a vida é assim, não é? A vida você faz escolha e paga por ela, não é? Mas você pode ter certeza de uma coisa, que se você fizer o certo, aonde você estiver, Deus está com você. Não é? Então, é isso. Eu não queria antes trabalhar na carceragem do que parar na cadeia, que responder um processo, não é? Por advocacia administrativa, alguma coisa desse tipo, ter que sentar. Eu prefiro sentar numa carceragem para trabalhar do que sentar num banco de réus e ver o promotor de justiça olhando para minha cara com cara feia. Não é? E assim. Não é? E aí foi. Até depois eu trabalhei, saí de lá, fui para Barra do Piraí, trabalhei 2 anos em Barra do Piraí, foi o melhor lugar que eu trabalhei, no setor de investigação, que era a minha parte, e de lá eu pedi exoneração da polícia para poder trabalhar como advogado, já estava dando aula, né? E já não era interessante mais aquele cargo, não é? Financeiramente também não era interessante, não é? Já dava aula na FAA e na UGB, quando eu pedi exoneração da polícia para advocacia. E tô na advocacia já vai fazer 13 anos. E é isso, moçada. Fica aí um pequeno desabafo, né? Então vamos lá. Soma das penas. Né? Isso aqui é tranquilo. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito de livramento. Então vamos imaginar que o sujeito está 2 crimes, né? Um ele foi condenado a 3 anos, o outro ele foi condenado a 3 anos. Então o livramento condicional é calculado, não é, em cima desse período de 6 anos. E não do de 3, né? Então vamos lá, se ele tem que cumprir 1/3 da pena, foi 2 condenações de 3, então não vai ficar com 6 anos, 1/3 de 6, 2 anos. 2 anos ele cumpre preso, os outros 4 em liberdade. Obviamente, dos crimes comuns, né? Crimes que não são hediondos, ele não sendo reincidente e tudo mais. Tá bom? Especificação das condições. 85. A sentença especificará as condições que fica subordinado o livramento. Queridos, o juiz da vara de execução penal, ele vai estabelecer quais são as condições. Por isso, livramento condicional. Eu não vou dar um tapa no bumbum do preso e falar assim, vai, querido, que o mundo é seu. Não vai fazer isso. Ali, na verdade, ele vai expor quais são as condições. Olha, você vai ter que comparecer aqui trimestralmente, ou bimestralmente, ou mensalmente, para assinar o livro de comparecimento, não é? Ele vai estabelecer condições a critério do juiz, não é? A critério do juiz. Particularmente, o que eu tenho visto é esse comparecimento bimestral, né? De 2 em 2 meses ele vai na vara de execução penal e assinam um termo de comparecimento, dizendo que, olha, eu estou aqui, tá? Não fugi, não. Continuo aqui. Não tem por que o cara fugir no livramento condicional, queridos.
ele vai ficar livre da cadeia, ele saiu, não é? Então, essas condições não precisam ser condições draconianas, malucas, não. Normalmente se mudar de endereço, comunicar, não se ausentar do país sem pedir autorização, não se ausentar da comarca sem pedir autorização. Então, assim, são mais condições para verificar se ele está ligado ainda ao processo, ligado ainda ao livramento condicional, porque ele não está livre. Livramento condicional. Se ele não cumprir as condições aqui, o juiz da vara de execução penal vai revogar esse livramento e ele volta para a cadeia. É claro, lá na lei de execução penal, eu sempre dou uma palhinha na execução penal para ela não ficar esquecida totalmente para vocês, ou sem falar normalmente para vocês. O juiz, antes de revogar, intima o apenado para se explicar. É a regra do contraditório. Por que você não compareceu aqui nesse mês? Aí intima ele. Aí ele vai aparecer e vai falar: excelência, eu não vim porque eu não tinha dinheiro para vir. Ou então eu não vim porque eu estava doente. Ou não vim porque, enfim, vai dar explicação e o juiz vai decidir. Não é? É interessante porque hoje se permite também assinar esses livros nas comarcas. Né? Então, assim, não precisa necessariamente o cara que mora lá em Porciúncula e vai cumprir o livramento condicional, ele não precisa sair de lá e vir na VEP, né? Lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, para poder assinar isso. Ele pode assinar lá na comarca dele, tá bom? Agora sim, revogação. E aqui, na revogação, nós vamos passar pela dúvida que o colega tinha atentado. Eu estava esperando alguém atentar para aquilo, e realmente nós vamos passar por ela agora. Até aqui tudo tranquilo? Estão entendendo? Alguma dúvida? Para mim tá tudo beleza. Tudo beleza, top, né? Para mim também. Tá joia. Então, vamos lá. Revogação do livramento. 86, a revogação é obrigatória. Então, se o apenado cair numa dessas aqui, já era. Perdeu o livramento condicional. Tá? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O livramento condicional é um teste para ver se ele está ressocializado ou não. É um teste. Eu começo lá atrás com aquela progressão no regime, quando eu falei dos regimes prisionais, né, fechados, quando eu expliquei para vocês, você vai dando a liberdade a ele aos pouquinhos, sai do fechado, vai para o semiaberto, vai para o aberto. A liberdade ela tem que ser dada aos poucos, tá? Para verificar, vai testando ele. Não é pegar, vai com Deus, não. Vai testando, não é? A pena ela é sempre última ratio, não é? Sempre último caso. Então aqui, olha, o livramento condicional é um teste. Vamos verificar se ele está ressocializado ou não, não é? Então você dá a ele o quê? Um voto de confiança. Um voto de confiança. E se ele quebrar esse voto de confiança, você revoga esse livramento condicional. Então, olha só aqui, olha. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado, não é pratica, venha a ser condenado, tá aqui em vermelho. A pena privativa de liberdade, vejam, não é pena restritiva de direitos, não é pena de multa, é pena privativa de liberdade. Em sentença irrecorrível, é aquela sentença que não cabe mais recurso. 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Primeiro, inciso 1. Olha, vamos imaginar aqui. O sujeito foi condenado a 6 anos. Cumpriu 2. Aqui
ele teve o livramento condicional. Certo? Restavam 4. Restavam 4 anos. Certo? Muito bem. Quando ele saiu aqui, ele praticou o crime. Já vou revogar o livramento condicional dele? Não. Ele tem a presunção de inocência. Ele vai poder provar que foi inocente. Ele vai poder apresentar provas. De repente, ele é inocente. Não é? Então, aqui, ó, praticou o crime. Vai responder o processo. Vou revogar o livramento condicional? Não. Mas aí ele é condenado em sentença transitada em julgado, sentença que não cabe mais recurso. O que vai se fazer aqui com esse... Aí vamos lá, ele é condenado agora por 8 anos. Condenado agora por 8 anos. O que eu vou fazer? Eu vou revogar o livramento condicional dele. E, como ele foi traidor, ele traiu o voto de confiança, ele praticou esse crime durante o período de prova, durante aquele prazo do livramento condicional, ele vai ter que cumprir tudo de novo. Então, ele vai ter que cumprir esses 4, mais os 8 anos. Então, ele vai ter que cumprir o quê? 12. Eu vou desconsiderar o tempo que ele esteve solto, porque ele foi traidor do meu voto de confiança. O crime que ele praticou foi depois de eu ter dado o voto de confiança. Então, o tempo que ele esteve em livramento condicional, ele vai ter que cumprir todo novamente. Ele só não vai cumprir novamente o tempo que ele ficou preso, não é? O tempo que ele ficou preso. Ele não cumpre novamente, porque ele já cumpriu o peso, está pago. Mas o tempo que ele ficou em livramento condicional, ele vai cumprir, não é? O tempo que ficou. Se ele ficou 6 meses, se ele ficou 2 anos, 1 ano, ele vai esquece o tempo que ele ficou solto. O que faltava? Faltava 4 anos, quando ele teve livramento condicional, então agora ele vai cumprir os 4 anos mais a pena do novo crime. Entenderam aqui? Ô, Ricardo, isso daí independente de quantos anos ele já estava solto, né? Exatamente. Independente. Independente. Eu só vou tirar da pena dele o que ele já cumpriu preso. O que faltava para ele cumprir solto, ele vai cumprir tudo mais a nova pena. Ok? Show de bola. Legal. É como no sursis também, né, professor? A mesma coisa, né? Exato. Exato. Né? Perfeito. Ele cumpre a pena no crime doloso e é culposo, né? A mesma coisa, né? Perfeito. Aí agora aqui, olha. Toma cuidado com o inciso 2 e o artigo 84. Por quê? Queridos, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Ele praticou um crime 1 e praticou um crime 2, certo? Ele foi condenado pelo crime 2. Crime 2, a uma pena de 6 anos, certo? Cumpriu 2 anos e teve o quê? O livramento condicional. Quanto que faltava para ele cumprir? Opa, desculpa. Faltava para ele cumprir 4 anos. Perfeito? Isso. Perfeito? Perfeito. Aí, vamos imaginar, ele continua respondendo o processo por esse crime 1. Esse crime 1, o processo não acabou. Está em recurso, está no STJ, está no STF, foi pro diabo com recurso, tá?
Aí, no livramento condicional, o que acontece aqui? Depois que ele cumpriu 3 anos de livramento condicional, então ele já cumpriu quanto da pena? Ele cumpriu 2 presos e 3 em liberdade. Cumpriu 5. Faltava quanto? Faltava 1. Certo? 1 aninho, aí vem a condenação por aquele crime 1, lá atrás, ó. E aí ele é condenado a 8 anos por esse crime 1. Veja bem, esse crime ele praticou antes do livramento condicional. Ele traiu o voto de confiança? Não. Por quê? Não foi o crime praticado depois do livramento condicional, depois do voto de confiança. Então, ele não quebrou a minha confiança. Ele cumpriu o livramento condicional certinho. Então, o que vai acontecer? Ele vai responder pela pena do novo crime, não é? 8 anos. Só que aí, nesse caso, como ele não quebrou o voto de confiança, aqueles 3 anos que ele cumpriu o livramento condicional, eu vou entender que aquilo ali é cumprimento de pena. Então vai somar as 2 penas. Exatamente. Aí agora vai ser 8 mais 6. 1, que era o restante. Ah, sim. O restante que... Entendi. Exatamente. Ou seja, qual é a diferença? Queridos, o livramento condicional é tempo de cumprimento de pena. Então, enquanto ele está no livramento condicional, ele está no cumprimento de pena. Se ele pratica um crime durante o livramento condicional, aquele tempo é perdido, o tempo de livramento condicional. Agora, se ele é condenado por um crime que ele praticou antes do livramento condicional, ele não quebrou o voto de confiança. Então, o tempo de livramento condicional é tempo de pena cumprido. Então, nesse caso, ele vai cumprir o que ficou faltando do livramento condicional, a partir do dia que ele foi condenado, mais o quê? A nova condenação. Então, 8 mais 1, ele vai cumprir o quê? 9. Entenderam? Isso tudo incondicional, né? Isso tudo no livramento condicional, esses 9. Não, a esses 9 aqui ele vai preso, porque eu revoguei o livramento condicional, entendeu? Ah, tá. Entendi. Agora ele volta para a cadeia. Entendi. Então, olha só, vou contar uma historinha aqui para vocês, tá? Para vocês encaixarem bem isso, não é? O Washington cumpria pena de 6 anos, tá? Por crime de furto qualificado, que não é hediondo, para não ter problema, né? O Washington cumpria uma pena de 6 anos por furto. Com 2 anos, o Washington conseguiu o livramento condicional. Certo? Muito bem. No primeiro ano, ele cumpriu todas as exigências direitinho, tudo certinho. Não é? Só que o que aconteceu? Praticou agora um novo furto. Certo? E foi condenado em sentença transitada em julgado, não é? Durante, ou seja, depois da concessão do livramento condicional. O que o Washington vai ter que cumprir? Ele vai ter que cumprir o que faltava do cumprimento de pena, desconsiderando o tempo que ele ficou solto. Então, ele vai ter que cumprir os 4 anos que faltavam, mais a pena do novo crime. Volta para a cadeia e vai cumprir lá. Certo? Essa aqui é a hipótese do inciso 1. Hipótese do inciso 2. Hipótese do inciso 2. O Washington estava preso, não é? Cumprindo pena por crime de furto. Dentro do presídio, brigou com o camarada, dele um soco no olho dele, causou uma lesão corporal grave.
Muito bem. E aí o que aconteceu? Né? Ele sendo julgado por aquele crime ali, mas conseguiu o livramento condicional. Conseguindo o livramento condicional, muito bem, está lá cumprindo, cumpriu direitinho o livramento condicional dele. 2 anos, ele conseguiu o livramento condicional, faltavam 4. Depois de 2 anos que ele cumpriu o livramento condicional, ele foi condenado a 3 anos em razão do crime que ele praticou antes da concessão do benefício. Então, como ele não traiu o voto de confiança que eu dei, por quê? Porque o crime que ele praticou foi antes de ter dado o voto de confiança, eu vou considerar que esse tempo do livramento condicional foi tempo de pena cumprida. Então, ele cumpriu 2 anos preso, 2 anos em liberdade, cumpriu 4, faltavam 2. Agora ele é condenado por 5, por 3. 2 mais 3, 5. Eu revogo o livramento condicional, coloco ele no presídio para ele cumprir 5 anos preso. Entenderam? Entendido, mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Por exemplo, ele vai cumprir esses 5, porque somou o que faltava para ele Sim. com um novo crime. Beleza. Visto que é um novo crime, ele não teria, depois de cumprido os requisitos, ele não teria novamente o livramento condicional pelo segundo crime? Olha aqui, ó. Preste atenção. Deixa eu só mostrar aqui para você. (88) Não poderá novamente ser concedido. Revogado o livramento não poderá ser novamente concedido. E, salvo quando a revogação resulta da condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo que ele esteve solto. É o que eu estava falando até agora. E aí, Beleza. eu respondo a sua dúvida. Revogado não poderá ser novamente concedido. Aí ele agora vai ficar os 5 anos preso para largar de ser burro. Entendeu? Beleza, né? beleza. Essa aqui não é revogação obrigatória. Essa aqui é revogação facultativa. Ou seja, que o juiz pode revogar ou não. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrível condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Olha, lá a revogação obrigatória é quando ele é condenado por crime, certo? Condenado por crime. Aqui, a revogação é facultativa, o juiz pode revogar ou não. Quando ele pode revogar ou não? Quando ele descumpre aquela condição. Aqui são aquelas condições, né, normais. Então, o juiz vai lá, intima ele, ele comparece na audiência e fala: excelência, eu não compareci aqui porque eu estava doente, está aqui no atestado. O juiz não vai revogar. Ou então, se ele é irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Ou seja, se ele foi condenado agora por um crime ou contravenção, mas a pena era a pena de multa, não é? Então, o juiz pode revogar ou não revogar o livramento condicional. Tá? Então, ou então se a pena é, por exemplo, restritiva de direitos no caput, né? É o que aconteceu lá na lei de drogas. O porte para consumo de drogas, a pena é advertência, prestação de serviço comunitário, frequentar curso de recuperação. Não é? Agora, por exemplo, Ricardo, mas ele foi condenado a um crime e o juiz substituiu a pena por restritiva de direitos. Ele não vai restituir isso. Está condenado, reincidente, não cabe a substituição. Não é? Então, aqui é revogação facultativa, quando ele descumpre umas obrigações ou é
irrecorrivelmente condenado, a pena de multa, porque tem crimes que prevêem somente a pena de multa. É o caso, por exemplo, de várias contravenções penais, né? E também, se é no caso da porte para consumo pessoal da droga, que o preceito secundário são penas alternativas, não são penas privativas de liberdade. Entenderam a revogação facultativa? Tranquilo, mestre? Tranquilo, Sim. né? Então, olha só, né? Aqui o 88, né? Revogado o livramento condicional, não poderá ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior ao benefício, ou seja, salvo nesse caso, não se desconta na pena o tempo em que ele esteve solto. Então, né, se essa condenação que fez com que o livramento fosse revogado foi de um crime anterior à concessão do benefício, o tempo que ele ficou solto se desconta na pena que falta para cumprir. Mas, se o novo crime, se o crime que ele foi condenado foi praticado depois da concessão do benefício, ele perde todo o tempo que ele ficou solto e ele tem que cumprir novamente o tempo que ele ficou solto, mais a nova condenação. Ou seja, o sistema ele é todo preparado para facilitar, cara. Entendeu? Só se o cara realmente conseguir complicar a vida dele, é que você é que ele consegue, ele tem que querer complicar a vida dele. Porque, cara, olha, o cara entra no presídio, ele tem, na maioria das vezes, pelo menos no estado do Rio, ele vai ter trabalho para progredir. Se tiver um trabalho, 3 dias de trabalho, 1 dia a menos na pena. Né? Se não tiver trabalho, ele tem estudo. Cada 12 horas de estudo, 1 dia a menos na pena. E ele ainda pode trabalhar e estudar. Nada impede. Ele tem que ter um bom comportamento. Óbvio, bom comportamento tem em qualquer lugar do mundo. Não é? Bom, aí foi condenado a 6, cara. Vai cumprir 2. Crime hediondo, não é? Pô, foi condenado a 9, mas vai cumprir 6. 6 não é 9. Não é? Ou seja, para ter o livramento condicional, 2/3 no hediondo, não é? 1/3, melhor dizendo, nos crimes comuns. Não é? Ou seja, já vai diminuir, já é menos tempo do que deveria cumprir. Já pode abater com a detração. O tempo que ele ficou preso provisoriamente, quando ele respondia o processo, já abate da sentença. Não é? Depois ele tem um livramento condicional, porque ele vai para casa. Ele pode sair do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ele pode conseguir livramento condicional em qualquer etapa do regime que ele tiver. Ele vai progredindo. Deu tempo de livramento condicional, seja onde ele estiver, se ele estiver no fechado, se ele estiver no semiaberto, se ele estiver no aberto, ele vai ter o livramento condicional. Ou seja, o sistema tem tudo para o cara se regenerar, tem tudo para ele, o sistema. Ou seja, um sistema legal, a lei que foi criada para facilitar. Né? Agora, obviamente que, na prática, o problema hoje é o convívio prisional. O convívio prisional, particularmente, é o maior desafio para quem quer se ressocializar. Porque no convívio prisional ele vai ter que aprender a se defender. Ele vai ter que aprender a pedir bênção para o chefe do cárcere. Não é? Ele vai ter que aprender um montão de coisas para sobreviver no meio dos outros detentos. Não é? Essa história de que eles fazem tortura lá dentro. Não, não tem nada disso. Não tem nada disso. Tá? O que tem o sujeito tem um mau comportamento, ele vai sofrer uma sanção. Ele pode ficar em isolamento, ele pode ir para uma solitária, ele pode sofrer uma sanção sim, é claro, né? Mas ninguém
pega o cara e espanca o cara. Ninguém é louco, não é? Hoje você tem pastoral carcerária, hoje você tem Ministério Público, você tem tudo. Nenhum cara vai chegar e vai sair espancando preso lá dentro. Agora, é claro que às vezes você tem que fazer uso da força, não é? Pô, preso parte para cima do carcereiro. Você vai fazer o quê? Não faz isso não, menino. Comporta, papai do céu tá vendo. Não, vai ter que ter o uso da força. Mas também depois do uso da força tem o uso da caneta, não é? Registra, faz o registro de ocorrência, não é? Aquele registro de ocorrência vira um inquérito, que pode virar um processo, que vai virar uma nova condenação para ele, que já vai gerar uma falta grave, que vai impedir ele de um montão de coisa. E olha, o preso, ele conhece a LEP. O preso, ele conhece a lei. Ele dá um jeito de conhecer, né? Então, assim, ele conhece, ele sabe direitinho, né? Primeiro, ele sabe que não vai conseguir fugir. Não é? Segundo, ele sabe que o único jeito que ele tem de encurtar o tempo dele ali dentro, não é andando na linha. Mas mesmo assim, não é? Nós temos aí, principalmente em presídios que têm presos de facção criminosa, não é? Presídios que têm facções diferentes dentro do mesmo presídio, ali você tem o ovo da serpente. Não tem jeito. Ali realmente é o fim do mundo. É o que aconteceu lá com o pessoal lá em Rio Grande do Norte, né? A família do Norte, não é? Que mataram lá os rapazes os presos do Comando Vermelho, não é? Aquelas guerras infinitas de facção dentro dos presídios. Isso é realmente alarmante. Eu vou ver se eu pego aqui uma imagem para vocês. Só um minutinho. Estou procurando aqui os alfarrápios. Não vou achar, não. Deixa eu ver aqui uma coisa, espera aí. Estou tentando achar aqui, mas eu não vou achar. Espera aí. Achei aqui, espera aí. Estão assistindo aí? Sim. Positivo, mestre.
Ô, mestre, dá um valor no áudio aí. As investigações devem ser concluídas em até 30 dias. O juiz titular da Vara de Execução Penal do TJ, Tribunal de Justiça do Amazonas, Luiz Carlos Valores, disse que ficou chocado com o que viu embaixo do complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, onde uma rebelião deixou ao menos 56 detentos mortos. Nunca vi nada igual na minha vida. Aqueles corpos, o sangue, fiquem com Deus. Escreveu Valores em sua página no Facebook. O juiz é suspeito de ligação com o crime organizado. A rebelião, que durou cerca de 17 horas, foi iniciada na tarde de domingo, 1º, e só se encerrou às 7 horas local, desta segunda-feira, 2. De acordo com Valores, sua presença no local foi requisitada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Chegando lá, os presos tinham tomado todo o regime fechado semiaberto. Tinham feito um buraco e passavam de um lado para o outro. O juiz diz que liderou as negociações com os presos. Eles pediram apenas que nos comprometêssemos a não fazer transferências, a manter a integridade física e o direito de visitas. De acordo com Valores, naquele instante, não havia como precisar o número de mortos. Todos estavam esquartejados. Difícil afirmar. A rebelião, o secretário de Segurança Pública de Amazonas, Sérgio Fontes, atribuiu o problema a uma guerra entre facções rivais pelo controle de tráfico de entorpecentes em Manaus. A facção, conhecida como FDN, Família do Norte, teria atacado membros do PCC, primeiro comando da capital. Na negociação, os presos exigiram praticamente nada. Apenas que não houvesse excessos na entrada da PM, coisas que não iriam ocorrer mesmo. O que acreditamos é que eles já haviam feito o que queriam, que era matar essa quantidade de membros da organização rival e a garantia que não seriam agredidos pela polícia. A FDM massacrou os supostos integrantes do PCC e outros supostos desafetos que tinham naquele momento. Não houve contrapartida da outra facção, afirmou o secretário. Ele afirmou que o episódio é mais um capítulo do problema, que é nacional e deve ser enfrentado pelo governo federal em apoio aos estados que vem registrando esse tipo de rebelião. Infelizmente, isso não é só nosso. Talvez um número um pouco maior que nos outros estados. Mas ocorreu recentemente em outros presídios do Acre, Rondônia, Roraima, Acre, estados no Nordeste. Exige uma medida de caráter nacional para tratar juntos desse problema. Defesa por meio de seu advogado, o juiz afirmou que não possui qualquer envolvimento com organizações criminosas. Os presos solicitam sua presença tão somente por ele ser o juiz da Vara de Execuções Penais e, por lei, ser o juiz competente para analisar questões referentes ao sistema prisional. Ontem, o secretário de Segurança da Secretaria de Segurança Pública, SSPA, Sérgio Fontes, disse que até o fim da semana os possíveis nomes que lideraram tanto o massacre quanto a fuga deveriam ser revelados e frisou que prefere aguardar o término das investigações da Polícia Civil encerrem. Só é possível saber quem são os líderes das facções quando as investigações terminarem, mas já sabemos de alguns que lideraram a rebelião, pois negociamos com eles no domingo e madrugada de segunda. Até o fim da semana, teremos esses nomes e poderemos iniciar então as transferências dos mesmos, destacou o secretário. Os líderes da matança serão transferidos para presídios federais de segurança.
Professor, para mim o áudio está cortando, não dá para entender o que está falando, não. Para mim também, está muito baixo. Peraí. Só um minuto. Melhorou? Não. Eu sei que foi uma rebelião porque o senhor falou, mas o áudio em si não está saindo aqui para mim, está picotando, não dá para entender uma palavra. Aqui está baixo. Aqui também, muito baixo. Ó, moçada, eu já não sei como é que resolve essa parada, não. As imagens são muito repetitivas, mas a narração é muito boa. De repente, na gravação da aula, vai sair melhor para vocês ouvirem, entendeu? Então, pessoal, eu espero o seguinte, que quando vocês verem a gravação, não é, vocês consigam ver a narrativa, né? A narrativa é mais importante, porque as imagens mesmo são repetitivas, né? Então, assim, o troço é bem chocante. Ele diz ali como é que foram encontrados os corpos, como é que eles fizeram para juntar os pedaços dos corpos. É um troço assim bizarro, mas é bizarro ao extremo, não é? Então, como eu estava dizendo a vocês, não é? Esses presídios que você tem guerra de facções é muito complicado. Não é? Às vezes foram picotados mesmo. O troço foi violento. Não é? Ou então depois mesmo você pode ir no próprio YouTube mesmo, não é? E verificar. Então, assim, esses presídios, você realmente não tem ali a lei de execução penal, os benefícios do Código Penal, isso aí é conta da carochinha, infelizmente, né? Agora, obviamente, se vocês forem em presídios que não tenham essas facções rivais, não tenham nada disso, aí você vai ver, de fato, o que é a lei de execução penal, o que é a ressocialização, né? O que é isso tudo, de fato, né? Não tem como você ter um bom comportamento no lugar que tem guerra, não é? Guerra interna, 56 pessoas degoladas, esquartejadas. Olha que doideira, não é? É um inferno. Mas, enfim, queridos, dúvidas com relação ao que foi tratado hoje aqui? Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, né? Então, queridos, olha, desejo a todos vocês um bom final de semana. Essa aula agora vai ser convertida, né? Demora um pouquinho para converter. Depois eu vou lançar no YouTube, vai demorar um pouquinho, mas ainda hoje, se Deus quiser, eu estou colocando lá no Avo. Você está entendendo? Vocês já podem ir lá no Avo, que as aulas já estão lá com o link do YouTube para vocês, né? Para vocês possam aí, nesse período aí, né? Quiserem dar mais uma olhada aí, fiquem à vontade. Tá? Um grande abraço a vocês. Deus abençoe a todos vocês aí. Professor. Não é? E um bom final de semana a todos. Não é? Até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer. Professor. Oi. Oi, pode falar. Com respeito ao trabalho que o senhor já passou, o prazo dele é a próxima sexta, é isso? Isso, acho que é isso mesmo. Tá?
Eu pedi para fazer, eu dei temas bem simples, né? E para fazer logo rápido, acabar logo isso, entendeu? A gente já, assim que vocês já mandaram, eu já lanço logo a nota e já é uma coisa a menos para vocês terem problema, tá bom? Coisa simples, não quero nada grandioso não, porque senão também eu quero que seja objetividade, não é, clareza, concisão. Se puder seguir aquelas normas lá, né? Arial 12, espaçamento e meio. É isso, tá bom? Beleza. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Fiquem com Jesus. Valeu, galera. Tamo Fica junto. com Deus. Tamo junto. Bom dia. Bom dia.